Já estamos de volta com Heráclito Noé. Agora, o nosso assunto é sobre a boa administração rural, que é essencial para assegurar o empreendimento com informações confiáveis sobre a produção, além de possibilitar e controlar adequadamente os recursos, acessar novos mercados e basear nas decisões estratégicas para o futuro, né, cara? Boa tarde. Boa tarde, é assim. Esse é um tema muito interessante, né? E que cada vez mais tem se mostrado essencial à atividade rural. Como a gente sabe, o agro é uma indústria, né? E é uma indústria que movimenta o país, movimenta o mundo. E cada vez mais nós temos que ter essa mentalidade, e os produtores rurais também ter essa mentalidade de que o agro é um negócio, né? Independente de ter CNPJ ou não, é uma empresa, né? É uma operação em que tem que ser tomada todas as cautelas necessárias para que ele seja eficiente, né? Porque ninguém está no agronegócio para ter prejuízo. O objetivo qual é? É o lucro. Então, quando a gente busca uma eficiência do seu negócio, essa eficiência se traduz em quê? Produzir mais, gastando menos, né? E com isso você tem uma maior margem de lucro. Então, para que isso ocorra, é imprescindível que os produtores cada vez mais profissionalizem, né, a sua operação, porque muitos deles conhecem muito bem o negócio, como a gente chama, da porteira para dentro, até porque essa é a função deles, é ter um conhecimento grande da sua produção, da sua fazenda, da sua lavoura, enfim, mas eles precisam de uma assessoria da porteira para fora, né? Uma assessoria na área administrativa, financeira, para que eles possam realmente olhar para o seu negócio de uma forma ampla e tomar decisões importantes e estratégicas com planejamento, né? Sabendo o que vão fazer, efetivamente. Lembrando que o agro ele é um comércio a céu aberto, então tem que ter aquele planejamento. Esse ano, infelizmente, os produtores, alguns já estão decretados aí a quebra na produção, então tem que ter aquela gestão desde o início e acompanhar aí, né? Exatamente. Por exemplo, esse ano nós temos em várias regiões já a quebra de safra sendo uma realidade. E quando você tem uma quebra de safra, por exemplo, vai impactar, óbvio, na sua receita e naqueles compromissos que você já tem assumidos, né? Às vezes você teve a produção, o custeio com a tomada de crédito junto às instituições financeiras, e como você vai se reprogramar diante desse cenário. Então, o primeiro passo, quando você tem um conhecimento efetivo da sua produção, você sabe, por exemplo, tem alguns clientes nossos que a gente fez esse trabalho recente, que minha produção caiu 30%, caiu 20%. Quando a gente tem todo um estudo, uma análise daquela produção rural, e a gente altera, por exemplo, numa planilha, a gente sabe que de reduzindo 30% ou 40%, qual é o impacto que ele vai ter no próximo ano, nos próximos 5 anos, na sua capacidade de pagamento ou de investimento, entendeu? O que isso vai impactar na próxima colheita, na próxima safra. Então, assim, tudo isso porque você tem que ter previamente esses estudos, esses números que vão apontar as saídas que podem ser feitas. Outra coisa importante, as instituições financeiras, seja para você tomar créditos, seja para um caso de quebra de safra onde você precisa renegociar uma dívida, por exemplo, que você não vai conseguir pagar em virtude do prejuízo que se avizinha, elas estão exigindo cada vez mais que o produtor tenha efetivamente uma espécie de compliance, que tenha dados de forma organizada do seu negócio para que a instituição financeira tenha segurança em conceder aquele crédito ou a instituição financeira tenha segurança em prorrogar. Não basta chegar um banco dizendo que você precisa de X para a sua próxima safra ou que você não vai conseguir pagar um débito de uma safra anterior por conta da quebra de safra atual. O banco quer saber, bom, você quer um crédito ou você quer renovar esse crédito ou alongar sua dívida. Qual é a sua capacidade produtiva efetiva? Quanto foi que você produziu na safra atual, anterior? Quanto você espera produzir no próximo ano, nos próximos 5 anos? Você tem isso traduzido em números? Qual é o seu custo administrativo anual para você manter sua operação? Qual é o seu custo de produção anual, né? Então, quando você tem isso em dados concretos para apresentar uma instituição financeira, ela vai olhar para aquele produtor e dizer, não, esse produtor conhece sua operação, está organizado, então a chance dele obter aquele crédito, dele obter aquele refinanciamento de um débito que não vai conseguir pagar atual e conseguir prorrogar aí por 5, 6, 8, 10 anos, ela aumenta substancialmente.
E não só junto às instituições, mas o próprio produtor. Ele tem a consciência de dizer, não, esse ano eu não vou conseguir pagar todo o meu débito, mas eu consigo pagar em 1 ano, em 2, em 5, em 10. Se você não jogar isso, traduzir isso em números, entendido como seu negócio de uma forma geral, todos os seus custos fixos, os seus custos de produção e a sua capacidade produtiva efetiva, você não sabe se pode pagar com 1 ano, com 5 ou com 10 anos. Então, às vezes o produtor tem naquela ânsia e chega, por exemplo, no instituição financeira, o que é que o gerente quer? O gerente quer que aquela conta não vá para uma conta negativa, não quer que fique em inadimplência, porque isso é ruim para uma carteira gerencial. Ao mesmo tempo, o produtor também não quer ficar com aquele débito. O passo normal é, se dirige à instituição financeira, oferece um novo crédito e paga a operação que está vencida, está em atraso ou perto de atrasar. Mas na hora de tomar um novo crédito para pagar a operação anterior, que a gente chama de operação mata-mata, é um novo empréstimo para pagar um empréstimo que você não conseguiu pagar com a sua produção, você apenas está transferindo, está fazendo uma bola de neve, você está transferindo o problema de hoje para o próximo ano ou daqui a 2 anos, sem saber necessariamente se você pode pagar. Então, se eu tenho um débito hoje de 1 milhão e eu jogo para 2022, será que eu posso pagar esse 1 milhão em 2022? Porque em 2022 eu vou ter o débito desse ano, mais todo o custo da produção do ano posterior. Então eu tenho que adequar a minha produção com o que eu posso pagar. Então, na hora de refazer essa negociação com o banco, eu tenho que saber se eu posso fazer em 1 ano, em 2, em 5, em 10, né? E há legislação que protege o produtor rural, que dá a ele o direito de alongar a sua dívida por mais tempo para adequar o que ele efetivamente pode pagar. Mas como é que você sabe disso? Procurando assessorias que possam fazer um estudo do seu negócio. Porque sem isso, você vai tomar decisões por achismo, né? Sem um planejamento. Esse é o principal ponto. Aí vira aquela bola, o produtor não consegue pagar o passado, o atual, ainda tem que pensar no presente. Será, assim, só na assessoria conversando, o assessor já consegue pegar aí o que o produtor tem que mudar de imediato? Olha, em 90% dos casos, numa análise preliminar, a gente já consegue indicativos do que ele deve alterar no seu negócio. Muitas vezes a gente também vai à propriedade rural, os nossos consultores vão e fazem visitas em loco, mas numa primeira análise já é possível. Por exemplo, quando o produtor, numa análise preliminar nossa, a gente vai pedir a ele informações, a safra 2021, qual foi sua despesa com material, com insumos, com sementes, tudo isso. Vai fazer um levantamento do custo fixo dele, quanto é que ele gasta com contadores, com funcionários, né, que é o custo administrativo, que ele divide em 2 coisas. É o custo administrativo, que é o custo, quase que o custo fixo, que a gente chama assim, água, luz, funcionários, contadores, outras despesas, e tem os custos da produção, vai semente, insumo, defensivos, e aí você vai ter que colocar na tabela todo aquele custo administrativo, o custo que ele gasta com a produção efetiva e a sua produção, a receita, né, da lavoura, por exemplo. E aí a gente vai colocar isso em números. Quando nós colocamos isso em números, muitas vezes a gente tem um dashboard da capacidade produtiva, a gente identifica, por exemplo, é muito comum em alguns clientes, você tem um problema na sua assessoria técnica com relação à sua produção, sem nem na fazenda dele. E ele vai perguntar por quê? Porque a gente sabe que na mesma região, por exemplo, no Tocantins, a capacidade produtiva por hectare lá de 65 sacas, e lá você consegue, com 20 sacas por hectare, ter um custo, né, para produzir 65. Aqui você tem a fazenda no Tocantins também, na mesma região, e você está gastando 30 sacas para ter a mesma produtividade. Essas 30 sacas é o que gasta, por exemplo, uma mesma pessoa numa área, já em Goiás, numa área mais produtiva, só que lá ele vai produzir 90, 92. Então você está tendo um custo para quem produz 92, produzindo 65. Então você tem que modificar sua assessoria técnica nessa área, reduzir o seu custo de produção para você ter uma margem de lucro maior. E aí eu não precisei ir lá na fazenda dele. Os números falam. Os números mostram que ele está tendo um custo mais elevado, porque a gente sabe que naquela mesma realidade, aquele mesmo solo, gente produz igual ou mais, gastando menos. Então, essa eficiência do seu negócio é que é importante. O que é eficiência? Você fazer mais com menos. Então, é possível, com análises técnicas e essa consultoria, você fazer com que ele tenha um custo menor, uma produção relativamente maior, e você vai ter mais lucro. Esse é o objetivo, né? Bom, nosso programa está quase encerrando, mas assim, a gente vê que tem as novas gerações entrando também junto aí com as casas antigas. Isso é uma ajuda para o produtor ter mais alguém da nova geração, buscar mais informações. Ali, às vezes pega ali o que o avô, o pai já havia fazendo e continua, mas na verdade você tem que ter todo um esquema aí, né? É muito importante esse ponto que você tocou
E em todo negócio, independente de ser rural ou não, a oxigenação, as novas gerações, elas são uma ajuda fundamental, né, para ter a renovação, né, e a modernização do negócio. Como também é fundamental a geração anterior, porque a geração anterior tem a experiência. Não se pode negar a experiência do dia a dia, que é às vezes mais valiosa do que qualquer estudo, qualquer técnica. Então você ter a nova geração aliada com a experiência da geração anterior, você ter pais e avós com filhos e netos, você vai ter o quê? O pessoal que entende demais da produção e vive isso há 20, 30, 50 anos, com a turma nova, que vem oxigenada, com vontade de ajudar e colaborar para desenvolver ainda mais. Então, isso acaba sendo uma ferramenta ideal. É você pegar a experiência com a jovialidade, com a modernização, com essa turma aí que está fazendo, entrando na digitalização do agro. Você tem ferramentas hoje digitais que podem promover o seu negócio ainda mais, né, trazer mais eficiência, diminuir custos. Então, é essencial realmente essa oxigenação. Pegar a experiência de quem já está, com a jovialidade de quem vem, trazer a oxigenação para o seu negócio e impulsionar. Porque o que todo mundo quer é crescer, né? Ter mais lucro, melhorar sua atividade, ninguém quer regredir. Então isso vem ajudar a progredir com isso, em todos os aspectos, né? Até mesmo, por exemplo, a gente diz muito, tem gente que vai comprar uma nova propriedade, né? Se você tem os números da sua produção, do seu negócio na mão, você sabe se você pode comprar uma fazenda de 10 milhões, de 5 ou de 20, ou de 30. Ah, mas é em 10 anos. Quanto é essa parcela? É 500 mil? É 1 milhão, 2? Eu posso pagar uma parcela de 500? Posso pagar um de 2 milhões? Até mais ou menos? Tudo isso, muitos fazem na base do achismo. E quando você traduz isso para números, aí você vai pé no chão. Ó, realmente eu posso comprar essa nova propriedade agora. Não posso comprar agora, eu posso comprar o ano que vem. Né? Eu posso comprar agora, se ele me fizer em 5 anos, em 3 eu já não consigo. Aperta muito meu fluxo de caixa, eu posso ter que tomar um crédito no ano que vem, por conta dessa compra que eu fiz agora dessa forma. Né? Não é não fazer, é fazer de forma consciente. Eu posso pagar em 3, em 5, em 10, posso ser uma área maior, menor um pouco. Então, você quando toma uma decisão com o pé no chão, você sabe o que está fazendo. E muitas vezes a gente pega o inverso. Alguém que tomou uma decisão sem ter essa análise prévia e vem depois com um problema. Às vezes você vem depois com um problema no contrato, numa compra de fazenda, que vai lhe dar um prejuízo de 1, 2, 3 milhões, porque você não fez uma análise anterior, antes de fazer o negócio. Entendeu? Às vezes você comprei uma terra ali, não, o camarada ali fez um contrato e fez de qualquer forma. E aí uma cláusula que tem no contrato, isso aconteceu com um cliente nosso recentemente, iria dar um prejuízo dele na ordem de 3 milhões de reais, porque uma cláusula não era para estar naquele contrato, porque foi feito de qualquer jeito, não se procurou uma assessoria técnica para fazer o contrato e ele ia amargar esse prejuízo e nós tivemos que entrar para minimizar esse prejuízo. Ele ainda conseguiu minimizar, mas teve que refazer o contrato, mas teve uma despesa para isso ocorrer. Então, assim, esses cuidados prévios, a prevenção sempre é o melhor remédio. Então, qualquer decisão que você for tomar, se você está bem assessorado e sabe o que está fazendo, você faz ela com clareza.